O atendimento de uma emergência médica exige profissionais altamente qualificados. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu compartilho principalmente conteúdos voltados para emergência médica. E eu estou aí numa série de conteúdos que eu utilizo aqui, essas siglas, né? EPAM. Daniel, o que isso quer dizer EPAM? Turma, EPAM são as siglas, as iniciais de 4 livros de emergência que eu selecionei para compartilhar conteúdos. Quais são então esses livros? O primeiro aqui é o livro da Emergência Médica Suporte Imediato, meu livro, o livro ENSIV, que justamente é uma ressignificação de terminologias voltada para essa emergência no suporte imediato à vida. Estou trazendo também conteúdo desse livro. O P é a inicial então do PHTLS, trazendo aqui conteúdo do PHTLS voltado para o atendimento trauma dentro de um cenário pré-hospitalar. O A é do ATLS, voltado para o atendimento ao trauma na sala de emergência hospitalar. E o AM é o AMLS, voltado para as emergências clínicas dentro do suporte de pré-hospitalar, fixo ou móvel. Então fica comigo aqui nos próximos minutos e venha conhecer mais um conteúdo que eu compartilho com você para te ajudar na sua qualificação profissional. Vamos nessa então? Bom, muito bem, nesse vídeo de hoje eu estou trazendo então um conteúdo extraído do livro do ATLS, que foca justamente o atendimento do trauma dentro de um contexto de atendimento à sala de emergência no hospital. E o que é que nós vamos conversar aqui nesse vídeo? Eu vou construir aqui uma série de ideias para que a gente possa então aprender mais sobre um determinado ponto, um determinado assistência do atendimento ao paciente de emergência. E nesse vídeo aqui eu vou destacar justamente no paciente com o trauma crânioencefálico grave, eu vou destacar 5 prioridades. 5 prioridades. Daniel, mas que prioridades são essas, turma? Eu vou destacar 5 prioridades em relação à avaliação e triagem nesses pacientes vítimas de trauma grave. Então, eu estou falando aqui de um paciente com o TCE grave. Antes de a gente falar desses 5 pontos, dessas 5 prioridades, nós temos que entender então quem é o paciente com o TCE grave. Então, quem é, como que eu caracterizo um paciente com TCE grave? Turma, o paciente com TCE grave, ele pode ser reconhecido pela classificação aquele paciente, então, que na avaliação da escala de coma de Glasgow, ele tem, então, um Glasgow menor ou igual a 8, ok? Que é a mesma coisa, obviamente, do que menor do que 9. Então, o paciente com Glasgow menor ou igual a 8 ou menor que 9 é o paciente com um TCE grave. E um outro detalhe que ainda bem que apenas 10%, tá? 10% dos pacientes com traumatismo crânioencefálico que chegam no departamento de emergência vão ter um trauma crânioencefálico grave. Mas dentro do nosso cenário, no cenário nacional, onde um trauma aqui no Brasil é um grave problema de saúde pública, isso representa um número de pacientes muito expressivos. E o trauma crânioencefálico é uma das principais causas de morte no paciente vítima de trauma da nossa população aqui nacional. Bom, então vamos conhecer aqui quais são essas 5 prioridades, tá, turma? Eu vou destacar aqui cada uma dessas prioridades e nós vamos então discuti-las, tá? Nesse quadro e vamos preencher esse quadro aqui e daqui tirar ideias, tirar ensinamentos. Bom, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui
é que o paciente com um trauma crânioencefálico grave, ele tem que ser avaliado, tá? A avaliação, ela tem que seguir o ABCDE, tá, turma? Nós temos que seguir a avaliação do ABCDE na avaliação primária. Lembra que o atendimento inicial não caia nesse esse engano de pensar que o atendimento inicial politraumatizado só é o ABCDE. Nada disso. O ABCDE é um componente que está dentro da avaliação primária e pode ser utilizado também para reavaliar o doente. Então nós temos avaliação primária, avaliação secundária, reanimação, preparação, cuidados para transferência, tratamento definitivo, ou seja, várias outras fases vão compor o atendimento inicial. Então temos que fazer a avaliação do ABCDE nesse paciente com TCE grave e começando com a via aérea e começando com a abordagem da via aérea. Um detalhe aqui que eu vou destacar, turma, se você reconhecer então a necessidade da intubação orotraqueal, que já é uma indicação por si só, né? O paciente com Glasgow menor ou igual a 8, isso já é uma indicação de intubação orotraqueal, tá? O detalhe aqui é que você, antes de instituir a intubação orotraqueal, a via aérea definitiva desse paciente, você fazer uma avaliação neurológica, tá? Neurológica rápida, ok? Breve. Uma avaliação neurológica rápida desse paciente antes de fazer a intubação. Agora, deixa eu te explicar isso daqui. Não é que você vai fazer o D junto com o A. Não, turma, não quer dizer isso. Essa avaliação neurológica rápida, ela tem o objetivo de você estimar o quadro neurológico do paciente antes de você fazer a intubação, que geralmente a intubação aqui, intubação de sequência rápida, intubação farmacologicamente assistida, onde você vai utilizar o bloqueador neuromuscular, vai utilizar a sedação nesse paciente, isso pode então confundir a avaliação neurológica. Então você tem uma avaliação rápida, prévia desse doente, tá? E aí você vai então seguir para a intubação para deixar registrado a condição neurológica desse paciente antes da intubação. Outro detalhe, turma, que fique bem claro aqui, é que na própria avaliação do A, nesse paciente com TCE grave, você já deve estar reconhecendo uma indicação para proteger a via aérea desse paciente, já que ele está rebaixado. Você não precisa esperar chegar no D para, opa, o Glasgow dele está 7 e tem que intubar. Em geral, turma, essa indicação ela já é construída quando você faz a avaliação do A, que você tem que manter a via aérea pérvia e, além disso, de manter a via aérea pérvia, você tem que manter a via aérea protegida. Como eu estou falando aqui do contexto dentro da sala de emergência de um hospital, então, nesse momento, você vai fortalecer a indicação de uma via aérea definitiva. E aí você vai fazer, então, as questões relacionadas com a intubação do paciente. Depois, você vai verificar, então, a efetividade da ventilação desse doente e também a saturação desse paciente, a saturação de oxigênio. E aqui, turma, nós temos que considerar fazer para esse paciente uma normoventilação, não hiperventilar esse doente, nada de hiperventilar esse doente. Vamos estar utilizando aqui nesse momento uma FO2 de 100% para essa ventilação, então que combater a hipóxia desse paciente. E a saturação de oxigênio, turma, de preferência, né, ali acima de 95%. Obviamente, se for maior do que isso, 98%, melhor ainda. O fato é que você quer oxigenar bem esse paciente, ok? Então, é dessa maneira, essa é a primeira prioridade que você tem que, então, destacar na avaliação e triagem de um paciente com TCE grave.
ok? Então vamos seguindo, vamos para a segunda prioridade. Turma, aqui nessa segunda prioridade, eu vou ter que dar uma olhada na circulação. Eu vou olhar para a circulação. Eu já comentei aqui o A, o B, eu tenho que olhar a ventilação desse paciente. E na segunda prioridade é a questão da pressão arterial. E aqui eu vou destacar pressão arterial normalizada. Turma, nessa segunda prioridade, quando você tiver a pressão arterial normalizada, você vai ter que fazer um exame desse paciente, um exame neurológico. Aqui nós temos que destacar então o Glasgow do paciente e, além disso, a reação pupilar, tá? A reação pupilar. Então, verificar aqui o Glasgow desse paciente quando tiver na pressão normal e a reação pupilar. Daniel, mas por que isso, turma? Porque a hipoperfusão cerebral relacionada com o paciente com hipotensão pode prejudicar a tua avaliação neurológica. Então, quando o paciente normalizar a pressão arterial, é uma condição mais fidedigna de avaliação neurológica do paciente, ok? Então você vai fazer essa avaliação aqui neurológica do paciente quando ele tiver com essa pressão normalizada e também fazer a reatividade pupilar, se estão isocóricas, fotorreagentes. Mas eu não preciso esperar que a pressão esteja normal para fazer então a avaliação neurológica aqui como Glasgow e reação pupilar, turma. A questão é que se o paciente não tiver essa pressão normalizada e você for aplicar então a escala de coma de Glasgow, fazer a avaliação pupilar, você vai ter que registrar então que o paciente ele está em hipotensão, ok? Isso aqui tem que estar registrado, assim como também a gente acaba registrando se o paciente está em uso de alguma sedação. O fato é que você tem que registrar o fato da questão de ele estar em hipotensão. Tranquilo? Vamos então para a terceira prioridade. Turma, nessa terceira prioridade aqui vai ser o paciente que vai estar então com uma pressão, já que eu falei de hipotensão, é um paciente que vai estar com a pressão abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Daniel, por que 100 milímetros de mercúrio? Turma, para garantia de uma adequada perfusão cerebral, os parâmetros que são direcionados para manter a pressão arterial aqui sistólica, tá, turma? Destacando aqui, a pressão arterial sistólica é em torno de 100, 110. Então, seria esse, para o paciente com TCE grave, o nosso alvo de pressão arterial. E aqui na terceira prioridade que eu destaco para você, se o doente tem uma pressão arterial sistólica abaixo de 100, eu vou ter que, então, estabelecer a minha prioridade. A minha prioridade, ela sai daqui do paciente com TCE, digamos, e vou atrás da causa da hipotensão. Causa da hipotensão. O que é que está causando essa hipotensão? Essa vai ser a prioridade, turma. E essa prioridade, essa hipotensão, eu vou ter que lembrar o quê? Tá aqui de vermelho. Eu vou ter que lembrar de sangramento. E aí eu trago uma frase para vocês que eu adoro, que é blood on the floor, ou seja, o sangue no chão, and for more. 4 outros e 4 mais. O que é isso? São as lesões traumáticas com sangramento externo e que deixa esse sangue no chão, na cena, na ambulância, na maca, trilhando o corredor do hospital, fica lá no lençol, ou seja, o controle das fontes de sangramento. E and for more são os 4 outros espaços de sangramento importantes, sangramentos
potencialmente fatais, que são no tórax, abdômen, pelve e ossos longos, tá? Então o foco aqui vai ser encontrar a fonte de sangramento. E para isso, além do exame clínico da cinemática do trauma, a gente pode fazer uso também dos exames de imagem. E esses exames de imagem podem nos ajudar nessa avaliação. E eu destaco aqui o ultrassom FAST, ou até mesmo, né, o Extender FAST, que faz uma avaliação à beira-leito, na sala de emergência, atrás de fontes de sangramento no tórax e no abdômen. O abdômen é uma das principais causas de fonte de sangramento também, assim como o tórax. Então pode ser utilizado de maneira rápida, eficiente, para você então identificar essa fonte de sangramento. E que isso aqui pode então direcionar esse paciente para um procedimento cirúrgico. Por exemplo, uma laparotomia exploradora, tá? Uma laparotomia exploradora, ok? Uma laparotomia exploradora. E nessa condição, em um paciente que tem um TCE grave, a tomografia de crânio pode ficar então, nesse caso, vai ficar para depois da cirurgia. Então, depois que foi feita a laparotomia ou o tratamento definitivo da fonte de sangramento que está causando essa hipotensão e a possível morte do doente, vai ser então feita a tomografia de crânio para avaliação neurocirúrgica desse paciente. Turma, na quarta prioridade é quando a PA sistólica ela estiver então acima de 100 milímetros de mercúrio. Nessa situação aqui, nós temos que identificar os efeitos de massa, tá? Justamente de relação com o hematoma intracerebral. Como que a gente avalia isso aí, Daniel? Vai ser justamente através de uma avaliação clínica, tá, desse paciente aqui, que você vai identificar as pupilas anisocóricas, tá? Então, avaliando através das pupilas, uma resposta motora assimétrica, ok? Então, essa avaliação clínica vai direcionar para essa possibilidade de achados de efeitos de massa. E nessa circunstância, a gente pedir, então, a tomografia de crânio para esse paciente, para poder, então, fazer o direcionamento neurocirúrgico do paciente. Lembrando aqui, essa tomografia sem contraste, ok? Não é feito contraste nessa tomografia. E aí, turma, vamos ter a situação que a quinta prioridade é naquele paciente que está limítrofe em relação à sua condição hemodinâmica. É aquele paciente, tá, que melhora a hipotensão, você consegue corrigir, depois ele piora, vai caindo ali. Esse paciente precisa de uma grande avaliação clínica e um trabalho em equipe. O cirurgião, o médico da emergência, o neurocirurgião tem que estar junto nessa tomada de decisão para poder, logo que tiver a oportunidade, de fazer então a TC de crânio desse paciente, ok? Então não perder essa possibilidade de fazer a tomografia de crânio para esse paciente nessa situação limítrofe. Então essas são 5 prioridades direcionadas para o paciente com o TCE grave, que acaba sendo um grande desafio no atendimento de emergência em nossos hospitais, no pré-hospitalar, SAMU, UPA, enfim, que você precisa ter esse conhecimento e essa qualificação para fazer um adequado atendimento a essas vítimas. A gente destaca aqui, dentro do nosso cenário nacional, os acidentes provocados por motociclistas, né? Então, isso que acaba sendo algo comum nos atendimentos de emergência. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui então, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora e liga também o sininho para você receber todas as notificações e não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu disponibilizar aqui no meu canal do YouTube. E peço também
te convido a fazer o teu comentário, mandar tua pergunta, tua dúvida e me segue também lá no Instagram, no meu canal, minha conta lá do Instagram, onde eu compartilho gratuitamente, diariamente, muito mais conteúdos voltado para a emergência médica. Meu grande abraço para ti e a gente se encontra no próximo conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Tchau, tchau!